Olá, meu irmão, minha irmã, bom dia, a paz do Senhor. Nós estamos iniciando neste instante a nossa escola dominical online. A Igreja Assembleia de Deus Rio saúda a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 9, que trata da entrada triunfal do servo. Os irmãos sabem que nós estamos estudando no Evangelho de Marcos. E Marcos apresenta Jesus como o servo, né? Então é muito importante nós guardarmos todo esse processo, né, que envolve o Evangelho de Marcos, desde a lição primeira até o final desses estudos que estamos levando a efeito na nossa escola dominical. Nosso objetivo com a lição de hoje, primeiro, é testemunharmos, né? Testemunharmos que Jesus é o centro da nossa fé. Em segundo lugar, praticarmos uma vida de serviço aos irmãos. Olha como é importante, né? E em terceiro lugar, compreendermos a dimensão espiritual do culto. É muito importante. Então, os nossos objetivos, o que é que nós almejamos atingir com essa aula de hoje? São esses objetivos, né? Nós precisamos extrair o máximo que pudermos das lições da escola dominical, porque é através da escola dominical que nós aprimoramos o nosso conhecimento, o nosso crescimento, né? Então, louvamos a Deus pela excelência da sua palavra. Vamos iniciar, né? Nós vamos iniciar fazendo a leitura do texto áureo da nossa lição de hoje. A entrada triunfal do servo. Texto áureo. Tantos que vinham adiante dele, como os que vinham depois, clamavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Marcos 11, 9. Eu convido os irmãos a fazermos a leitura bíblica que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 11, a partir do versículo 1 até o versículo 19. Vamos fazer juntos essa leitura. Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus dois dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia, que aí está diante de vós, e logo ao entrar achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar: Por que fazeis isso? Respondei: O Senhor precisa dele, e logo o mandará de volta para aqui. Então foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão, do lado de fora, na rua, e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram: Que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Levaram o jumentinho, sobre o qual puseram as suas vestes, e Jesus o montou. E muitos estendiam as suas vestes no caminho, e outros ramos que haviam cortado nos campos, tanto os que iam adiante dele, como os que vinham depois, clamavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai. Hosana nas maiores alturas. E quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura,
acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: Nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto e foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: Não está escrito? A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformado em covis de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviam estas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. E, vindo à tarde, saíram da cidade. A verdade prática dessa lição: de aparências não impressiona a Deus. O Senhor ordena que o seu povo dê frutos. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos pela tua palavra, Senhor, te agradecemos por mais um dia, pelo dia dedicado ao Senhor. Te agradecemos pela escola dominical, meu Deus. Te agradecemos pelo congresso de homens que está acontecendo na tua casa, meu Deus. Pedimos a tua bênção sobre todos os atos dessa escola, sobre toda a programação prevista para acontecer neste dia na tua casa. Abençoa a todos, alunos, professores, o povo que se chama pelo teu nome. Em nome de Jesus, que os momentos que vamos passar, Senhor, ao redor da tua palavra, sejam momentos de edificação, para que teu nome seja glorificado através da vida de cada um dos alunos, dos professores, através da tua igreja. Em o nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Amados irmãos e irmãs, refletindo sobre o culto que oferecemos a Deus, nos vem a pergunta: será que não estamos habituados a um ritualismo infrutífero, baseado em celebrações grandiosas, mas sem substância? É importante que cada um de nós voltemos o nosso coração para Jesus e vivamos para servir, conforme nos foi ensinado. Do contrário, corremos o risco de vivermos de euforias passageiras, como a multidão à entrada de Jerusalém, ou a exibir folhagens sem fruto, como a figueira. Então, é aí que começa a nossa caminhada através dessa lição. É importante que nós estejamos com o nosso coração voltado para Jesus e vivamos para servir, seguindo o ensinamento do nosso Mestre. Por quê? Para não corrermos o risco de vivermos apenas uma fé superficial. Uma fé que se satisfaz apenas com a euforia. Não. Nós não somos como aquela multidão eufórica acolhendo Jesus quando ele adentra em Jerusalém. Nós não somos como aquela figueira que, apesar de frondosa e bonita, cheia de folhas, não apresentava nenhum fruto. Pelo contrário, a nossa vivência cristã, a nossa vida de fé, nos induz a vivermos uma fé autêntica, uma fé verdadeira, a praticarmos o culto que agrada ao Senhor, aquele culto que os verdadeiros adoradores precisam apresentar ao Senhor, né? Adorando em espírito e em verdade, e produzamos frutos
frutos dignos de arrependimento. A nossa lição, ela traz 3 tópicos, e cada tópico com 3 subtópicos, né? O primeiro tópico vai nos apresentar servo e rei, Jesus como servo e rei. O segundo tópico nos apresenta Jesus como servo e juiz. E o terceiro tópico nos apresenta Jesus, servo e profeta, né? Então, nós vamos estar caminhando ao longo desses 3 tópicos. O ministério de Jesus, irmãos e irmãs, ele tem várias formas de se apresentar. Marcos apresenta Jesus como servo. Mateus apresenta Jesus como o leão de Judá, né? Lucas apresenta Jesus como filho do homem. E João apresenta Jesus como o verbo de Deus. Apresenta Jesus, né, como o verbo encarnado. É isso. O ministério de Jesus, o Evangelho de Marcos, tem o seu início em Jerusalém. E a partir desse instante, Marcos vai se ocupar com os últimos dias da vida de Jesus no seu ministério terreno. Os detalhes dessa agitada semana final ocupam 1/3 do Evangelho de Marcos. Vai do capítulo 11 ao capítulo 16. E quase a metade do Evangelho de João. Perceba como é importante essa abordagem dos últimos dias de Jesus, né? João ocupa quase a metade do seu Evangelho. Vai do capítulo 12 ao capítulo 21, Jesus preparando os discípulos para o momento do seu desenlace, né? Para os últimos dias. Então, a gente percebe a grande importância espiritual desse período. Nos capítulos 11 e 12, mais precisamente, Marcos narra a atuação de Jesus nas funções de rei, juiz e profeta. Servo e rei. Esse é o primeiro tópico que nós vamos estar abordando. Percebemos que na leitura que fazemos, né, Jesus ele chega ao Monte das Oliveiras, e o Monte das Oliveiras ele ficava a 91 metros mais alto, ele ficava acima, né? Cerca de 91 metros acima de Jerusalém. E era um local historicamente associado à manifestação do Messias. Mas os preparativos para a sua gloriosa entrada na cidade santa diferem dos praticados pelos grandes generais romanos. Ou seja, os generais romanos, quando eles adentravam na cidade de Jerusalém, ou nas cidades, né, eles vinham com grande pompa. Eles eram acompanhados por grande séquito, né, de soldados e servos, e haviam toques de corneta, de clarim, de tuba, daqueles instrumentos que eram utilizados naquele período, né, anunciando a chegada do general. Jesus, diferentemente, chega montado em um jumentinho, que nem a ele pertencia. Ele toma emprestado o jumento, né? Então, é muito interessante nós percebermos a diferença, né? A diferença. Não é a aparência, não é a pompa, mas é a autoridade. É a presença do Espírito Santo na vida de Jesus, é o cumprimento da missão. Jesus adentraria os portões de Jerusalém montado em um jumentinho, conforme fora profetizado no Antigo Testamento. Primeiro livro de Reis 1, de 38 a 48, Zacarias 9, versículo 9. Não há ostentação militar, mas mansidão e humildade. O reino de Jesus é espiritual e a sua missão era morrer por nós, conforme nós lemos no Evangelho de João 18, 36
e em Marcos 10, 33, 34. Em tempo de Páscoa, quando a esperança de libertação do povo judeu se revigorava, quando Jesus se aproxima da descida do Monte das Oliveiras, a multidão se alegra, vendo o famoso profeta da Galileia, e eles, espalhando mantos e ramos diante do seu caminho, entoam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, bendito é o reino que vem, o reino do nosso antepassado Davi, hosana no mais alto céu. Marcos 11, 8 e 10 a 10. Irmãos, o povo estava sob domínio romano. O povo vivia uma vida de opressão. Havia perda de propriedades, havia confisco de bens, havia desrespeito à dignidade humana. Os romanos faziam o que bem entendessem e ficava por isso mesmo. Então havia um sentimento de revolta, um anseio por libertação, um anseio por liberdade, um clamor. E eles já ouviram, o povo já ouvira falar desse profeta da Galileia, deste homem que percorria os caminhos, as cidades, as aldeias, né? Fazendo milagres, que possuía uma autoridade espiritual ao ponto de os demônios não suportarem a sua presença. Então, Jesus já era conhecido, e ao verem-no e ao reconhecerem-no, o povo se alegra, o povo se enche de esperança. Afinal, eles estão também celebrando, não é? O tempo pascal. Eles estão já se preparando para a celebração da Páscoa. Então, o coração deles se enche de júbilo, como o nosso se enche também hoje. Hoje a igreja celebra a Páscoa, né? A igreja celebra, dentro do calendário litúrgico, as festas. E nós lembramos, na Páscoa, o sacrifício vicário de Jesus, mas nós celebramos a ressurreição de Jesus, a vitória da vida sobre a morte. E aquele povo, eles estavam clamando por libertação. Só que a libertação que Jesus traz, só que o reino de Jesus não é um reino que vai ser estabelecido com guerra, com derramamento de sangue, não. Mas o reino de Jesus é um reino espiritual, né? Bendito o que vem em nome do Senhor. O salmista, ele expressa a alegria pelo Salvador, Salmo 118, 25 e 26. A palavra hebraica, hosana, significa salva agora. E é um clamor por salvação. Então, perceba que hoje, nós podemos dizer que hoje, no Brasil, nós experimentamos essa sensação também de insegurança, de incerteza, e o povo clama. O povo está clamando. Então, é muito importante nós nos apegarmos à palavra e nós assimilarmos através do ensino que, sabe, não é suficiente apenas uma demonstração externa, mas o que Jesus espera é uma acolhida com o nosso ser, uma acolhida plena. É todo o nosso ser acolhendo Jesus, celebrando a sua chegada na nossa vida, no nosso ser, para nos libertar, para nos edificar e nos preparar para servirmos uns aos outros. Jesus entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo como se fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Então, ele teve uma saída discreta de Jerusalém. E, de repente, a multidão se dispersa
da mesma forma quanto apareceu. E o relato da entrada de Jesus termina de forma inesperada. A entrada de Jesus no templo se dá sem alvoroço e a sua saída de Jerusalém é discreta, partindo com os 12 para descansar em Betânia. Nós lemos isso em Marcos 11:11. Desfecho surpreendente. Haja visto a marcante euforia do povo e os claros traços messiânicos existentes no cenário. O que é um traço messiânico, né? O Messias é o libertador. O Messias é aquele ungido do Senhor que vem para salvar. Então, cria-se um ambiente messiânico, ou seja, a presença de Jesus, apesar do povo não estar muito ligado nesses acontecimentos, mas ela não só vem corroborar toda a palavra profética pertinente ao Messias, como ela vem também repleta dessa esperança. E é muito interessante nós vermos que o Rei dos Reis estava entre eles. Poucos identificaram o Rei dos Reis. Os próprios discípulos só alcançariam a real compreensão desse evento com a glorificação do Senhor, conforme nos relata João 12:16. Mas essa triste desatenção espiritual contrasta com o olhar aguçado de Jesus. Marcos diz que ele observou a tudo nessa primeira visita ao templo. Ou seja, ele fez uma inspeção espiritual minuciosa. O juízo de Deus estava preparado. De rei, o servo passará à função de juiz. Percebam, né? Ele toma o azorrague e sai lambando, ele sai surrando aqueles vendilhões. Ele faz um discurso em relação à casa do pai dele, ele diz: a casa do meu pai será chamada casa de oração para todas as nações. Ele percebe que o ambiente ali era um ambiente comercial, não era um ambiente para o qual havia sido construído. Havia um conluio entre sacerdotes e vendilhões. Havia corrupção na casa do Senhor. E agora Jesus se revela como servo e juiz. Marcos 11, 12, 26. Né? Vamos ler o versículo 14, que diz assim: Então lhe disse Jesus: Nunca jamais como alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Esse episódio ele vem para realçar esse aspecto, né, de Jesus como juiz. Ele declara uma sentença àquela árvore. Ela estava bonita, frondosa, ela chamou a atenção de Jesus pela exuberância das suas folhas. E apesar de não ser ainda o tempo apropriado para os figos, mas esperava-se encontrar ali pequenos figos que brotavam antes da safra, né? E eram comestíveis e deliciosos. Mas Jesus, ao chegar diante daquela árvore, ele não encontrou nada. Então, Jesus, como juiz, como participante da criação, ele exara uma condenação sobre aquela árvore. Nós precisamos entender de forma espiritual que, como servos e servas de Jesus, nós somos desafiados a produzirmos frutos. Nós somos desafiados a produzir frutos, a fim de que não nos tornemos como aquela figueira e não estejamos à mercê do julgamento de Jesus. Jesus saíra de Betânia. Jesus teve fome. E de longe ele avistou uma figueira cujas folhas eram exuberantes.
Ele dirigiu-se a ela para ver se achava algo. Todavia, nada achou, senão folhas. Então, à vista de seus discípulos, disse: Nunca mais coma alguém fruto de ti. E a figueira secou desde a raiz. Esse intrigante episódio, irmãos e irmãs, entre Jesus e a figueira, detém um forte sentido simbólico. A maldição da figueira representa o juízo de Deus sobre a hipocrisia e a infrutuosidade da liderança espiritual de Israel e do templo, apesar da exuberância das aparências. Assim, Jesus não amaldiçoou a figueira porque não tinha frutos. Antes, ele usou para proclamar um sinal profético, como antigos profetas já haviam feito. Leia Jeremias 29:17, leia Joel 1:7, comprove isso que nós estamos falando. Também os ensinava e dizia: Não está escrito? A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. Olha só, a figueira não dava frutos, estava sem frutos. E o templo? O templo era estéril. Na área maior do templo, chamado Pátio dos Gentios, mercadores vendiam ovelhas e pombos para o sacrifício, com o único propósito de obter cada vez mais lucro. Havia ainda cambistas para trocar moedas gregas e romanas pelas dos judeus, aplicando taxas de câmbio exorbitantes. Também era comum os próprios sacerdotes, buscando enriquecimento ilícito e mancomunados com os vendedores, eles rejeitavam os animais trazidos pelos peregrinos, forçando-os a comprarem com os mercadores do templo. Mamon tinha tomado o lugar de Deus. Coisa terrível, né? Acontecia. Corrupção terrível envolvendo todos aqueles que militavam ali no templo. Foi para isso que o templo foi edificado? Era essa a intenção? Não. Mas o ser humano, na sua ambição, no seu egoísmo, na sua ganância, ele havia transformado a casa de oração em covil de ladrões e salteadores. Jesus percebeu que a casa do Senhor tinha perdido completamente a razão de ser, apesar de toda a sua grandiosidade e imensidão. E por isso ele promoveu profunda limpeza e simbólica limpeza espiritual no templo, expulsando os negociadores, derrubando as mesas dos cambistas e impedindo que o templo servisse de atalho para o transporte de utensílios e recipientes com mercadorias, conforme Marcos 11, 15 e 16. De fato, a perda de reverência tinha sido total, por isso o servo foi firme em seu julgamento. Ao invés de casa de oração para todas as nações, conforme previsto em Isaías 56:7, o templo havia se transformado em covil de salteadores, conforme Jeremias 7:11 e Marcos 11:17. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Olha Jesus fazendo referência a uma fé frutífera, né? E a disposição de perdoar. Ora, todos esses julgamentos mostravam a triste condição espiritual da nação de Israel e do culto judaico. Qual era o valor que havia nesse culto, nessa celebração? Se ao longo do tempo o que havia era corrupção, era ganância, então qual é o sentido do culto? A gente percebe em muitos locais hoje, século XXI, aconteceu da mesma coisa. Fazendo-se barganha
trocando bênção por dinheiro. Eu lamento ter que abordar dessa forma, mas existem locais onde, sabe, o que acontecia no templo é café pequeno, diante daquilo que a gente vê em determinados arraiais. Jesus, depois de condenar a religião sem vida e a perda do significado dos símbolos religiosos, a autoridade messiânica de Jesus, a mesma autoridade exercida perante a figueira e o templo, todavia com potencial demasiadamente superior, né? Ela nos desafia a crermos, ela nos desafia a praticar na mesma autoridade, no mesmo nível, não para parecermos, mas apenas para servi-lo com qualidade, para servi-lo melhor. A fé, ela precisa ser fundada em um permanente espírito perdoador. Jesus falou: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Então, a fé, ela tem que produzir o resultado. E um dos resultados que se espera que a fé produza é essa disposição de perdoar. A fé, ela deve ser fundada em um permanente espírito perdoador para com o próximo. Essa é a dimensão horizontal. E no item A, quando se aborda desse assunto, a fé, ela deve ser alicerçada na autoridade messiânica de Jesus, que é a dimensão vertical. Quando nós unimos a dimensão vertical com a dimensão horizontal, nós temos a cruz. Nós temos a cruz, irmão. Então, perceba que há uma sinalização para o serviço, e o serviço ele vai conduzir o servo à cruz. Por isso, Jesus recomenda àqueles que querem segui-lo, ele diz: olha, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, assim como ele se negou a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Uma relação frutuosa com Deus requer confiança plena em Cristo e disposição sincera de reconciliação com nossos semelhantes. Não adianta eu estar na presença de Deus todo dia, buscando a presença de Deus, no culto, na consagração, no círculo de oração, nos seminários, nos congressos. Não, eu estou de mal com meu irmão, eu não falo com meu vizinho. Tem irmão na igreja que eu não me comunico, eu não cumprimento. Ué, que fé você está vivendo? Essa fé é frutífera? Ou você vive apenas de aparência, como aquela figueira? Ou você expressa apenas uma suntuosidade, um luxo, um zelo excessivo, mas por dentro a corrupção, por dentro a ganância, por dentro a inveja, por dentro a tanta usura, né? Não é isso que agrada a Deus. Por isso, ele vai se revelar àquela sociedade naquele tempo, naqueles dias, como servo e profeta. A autoridade de Jesus vai ser questionada. Percebam, Marcos 11, 28 diz assim: e lhe perguntaram: com que autoridade fazes essas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para fazeres? Olha só, a estratégia de emboscar o servo de Deus prossegue, sujeitando-o a diversos testes e a temas variados. Aqui, os membros do Sinédrio colocam em dúvida uma das bases do seu julgamento anterior, a fonte da sua autoridade. O servo responde com outra pergunta: o batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei.
O questionamento não é irrelevante ou evasivo, já que a unção pública de Jesus para o seu ofício messiânico se deu perante João Batista, quando ele foi batizado. Lembra do episódio? Quando ele foi batizado, ao saírem da água, o que foi que aconteceu? Uma teofania. Né? Eis o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Então, aí é que entra a questão da unção pública de Jesus. Jesus foi ungido publicamente. E aquelas pessoas que estavam ali participaram, ouviram. Então, são testemunhas oculares desse acontecimento. De fato, que aqueles inquiridores de Jesus ficaram atônitos, ficaram sem saída. Se eles dissessem de forma positiva, se lhe respondessem de forma positiva a pergunta de Jesus, eles entrariam em conflito com eles mesmos. Se a resposta fosse negativa, eles iriam entrar em conflito com o povo, pois João era considerado um profeta. Encurralados, os opositores responderam de maneira conveniente e pragmática: não sabemos. A verdade, porém, irmãos e irmãs, é que a ignorância sobre as coisas de Deus era geral. Ninguém estava nem aí para Deus, ninguém estava nem aí para a palavra de Deus. Havia negligência em todas as áreas, em todos os aspectos. E Jesus, por sua vez, lhes disse: nem eu tampouco vos digo com que autoridade faço estas coisas. Não se lança pérolas aos porcos, com certeza. Em seguida, Jesus apresenta uma parábola que revela para onde os pecados dos seus inquiridores os estavam levando. Já haviam permitido que João Batista fosse morto e em breve estariam pedindo a crucificação do próprio Filho de Deus. Então perceba que o pecado ele cega o entendimento. E as autoridades estavam tão cegas que elas nada fizeram para impedir que Herodes sacrificasse João Batista. Assim como eles nada fariam, pelo contrário, eles incitariam as multidões para que gritassem pela libertação de Barrabás e pela crucificação do próprio Filho de Deus. É terrível, né, irmãos? Mas nós não podemos abrir mão da nossa fé, nós não podemos abrir mão da nossa responsabilidade e da nossa cidadania. Chegando, disseram-lhe, mestre, sabemos que és verdadeiro e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Olha aí a questão. A cidadania sendo provada aí, sendo posta à prova, né? Devemos ou não devemos pagar? Marcos 12, 14. Apesar de inimigos naturais, fariseus e herodianos somam forças contra Jesus. Irmãos, parece que nós estamos vendo esse filme agora aqui no Brasil. Não é? Apesar de inimigos naturais, fariseus e herodianos somam forças contra Jesus. Sabendo que pagar impostos era uma dor contínua para os judeus devotos, perguntaram-lhe se era lícito pagarem tributo a César. Eis o dilema. Se positiva a resposta, as pessoas se afastariam de Jesus, pois odiavam pagar impostos. Se Jesus respondesse negativamente, seria tido como revolucionário pelo governo romano, resultando em sua prisão. Jesus então pede uma moeda, né, um denário, e ele pergunta. Mas Jesus, percebendo-lhes a hipocrisia, respondeu-lhe: por que me experimentais? Trazei-me um denário para que eu veja. E eles lhe trouxeram e perguntou-lhe: de quem é essa efígie e inscrição? Responderam: de César. Disse-lhe então Jesus:
Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. De fato, a moeda, tendo a efígie de César, pertencia a César. Porém, o homem, sendo a imagem de Deus, conforme Gênesis 1:26, pertence a Deus. Olha a profundidade da resposta de Jesus. Como o ser humano é mais importante que coisas, que objetos. Deus é mais importante que César. A sutileza e a sabedoria da resposta consiste em reconhecer a legitimidade do governo humano, mas afirmando que a autoridade suprema da vida é de Deus, conforme Romanos 13, 1-8 e 1 Pedro 2, 13. E a prioridade do amor. Esse aqui é o texto que fecha essa lição. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Marcos 12, 30. Entre os antigos rabinos, discutia-se quais mandamentos tinham maior e menor peso. Na ocasião, o servo é inquirido por um dos escribas a respeito do principal de todos os mandamentos. Percebam que eles cercavam Jesus. Eles queriam armar diariamente, eles montavam ciladas, né? E agora em Jerusalém não é diferente. Eles questionam Jesus quanto à sua autoridade, eles questionam Jesus quanto ao seu senso de cidadania, e agora eles estão questionando Jesus em relação à lei. Eles estabeleciam um critério de importância entre os mandamentos. Um é mais importante do que o outro. Então, se um judeu, digamos, né, um judeu, ele pecar por um determinado mandamento, ele pode ser julgado e condenado de acordo com o valor que aquele mandamento representava para eles. Eles estabelecem até isso. E, em resposta, Jesus cita as famosas confissões de fé da lei. Em síntese, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, né? Levítico 19, 18. Nossa prioridade na vida, irmãos, é amar. Romanos 13, 8-10. Colossenses 3, 14. Afinal, foi o amor que fez Deus vir ao mundo como homem. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha como é tremendo, né? O amor faz com que Deus venha ao mundo como homem, propiciando que um filho de Davi também fosse senhor de Davi. Também foi o amor que motivou Jesus a fazer 2 alertas no final do capítulo 12 de Marcos. Um contra o orgulho dos escribas e outro contra o orgulho dos ricos. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que Deus possa fazer com que nós venhamos a entender a profundidade do ensino que essa lição trouxe para as nossas vidas. E como aplicação pessoal dessa lição, nós deixamos a seguinte frase: não vivam uma vida cristã superficial e estéril. Comprometa-se diariamente em amar a Deus e ao próximo, gerando frutos dignos do reino do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. Que o Senhor possa, através do seu Espírito Santo, produzir em nós a ampliação de tudo aquilo que foi falado aqui por este servo, né? E eu tenho certeza que muitos dos irmãos que estão assistindo essa aula haverão de fazer o seu aprofundamento. Em nome de Jesus, eu agradeço a sua presença, a sua participação, convidando-os agora para fazermos a oração. Agradecemos, Senhor Deus, por esses momentos na tua presença, ao redor da tua palavra, como escola dominical, meu Deus. Te agradecemos e te pedimos que, em nome de Jesus, Senhor,
Tu nos ajudes cada vez mais e mais a estarmos, Senhor, buscando a Tua presença, a estarmos, ó Pai, nos esforçando ao máximo para fazermos a Tua vontade. Tu tens feito a nossa vontade, tens atendido a nossa oração. Tu tens produzido em nós, ó Pai, o cumprimento das promessas, e nós te agradecemos por isso. E te pedimos, continua conosco, continua ao nosso lado, pelejando as nossas lutas, nossas batalhas e nos dando a vitória. Em nome de Jesus nós oramos e nós agradecemos. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Até a próxima aula, até o nosso próximo encontro, que o nosso domingo seja abençoado. E não se esqueça, hoje temos o Congresso de Homens. Hoje, logo mais à noite, haverá o encerramento do Congresso. Amém? Compareça, você é nosso convidado especial. Louvado seja o nome do Senhor. Shalom Adonai.